Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de física para vocês envolvendo aí a parte de MHS, tá? Então a gente vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, a nossa meta chegamos aí aos 50.300 inscritos, tá? Lembra que o nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos, e no final do vídeo vai aparecer 2 casos no botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui, tá? Questão da IFSU, que diz assim, ó, uma partícula executando um movimento harmônico simples, ou seja, um MHS, sem problema, move-se ao longo de um eixo OX e sua posição em função do tempo ao longo desse eixo é representada no gráfico da figura a seguir, tá bom? E aí nós temos aqui o seguinte, nós temos um gráfico, esse gráfico aqui do deslocamento, né? Ele está numa situação em que ele representa uma função cosseno, tá? É uma representação de uma função cosseno, deixa eu anotar isso direito aqui, ó. Função cosseno, tá? Ela está começando aqui, ó, de cima, certo? Para baixo. Já é uma situação em que representa uma função cosseno. Claro que tem mais detalhes para isso, mas você sabe que quando vem para a equação do deslocamento, ela vem na representação de uma função cosseno, tá certo? Então, começou para baixo assim, é quase certo de ser uma função cosseno. A gente vai entrar nos mínimos detalhes disso na parte de matemática, tá? Então, já sabemos que é uma função cosseno. Então, quando vem para a função seno, já não pode ser. A função seno seria como, professor? Seria assim, ó, saindo do meio aqui, ó. Seria essa a configuração, tá? De maneira bem direta, assim, seria essa situação, seria a função seno. Mas o que é que está acontecendo aqui? Ela está começando da extremidade, ó. Está começando da extremidade. Então, está começando da amplitude máxima. Então, ela está começando nessa situação, fazendo isso, nós teríamos uma função, é uma característica da função cosseno, tá bom? Então, guarda bem essas informações. São coisas mínimas, simples, que dá para a gente matar só de olhar isso. Então, seguinte, a partir da análise do gráfico, a função horária em unidade do sistema internacional, que representa corretamente o movimento harmônico simples, nós já podemos ver que a amplitude máxima aqui e a mínima é de 2, tá? Então, já sabemos que a amplitude aqui é mais ou menos 2. Então, nós já poderíamos escrever assim, x, porque a função original seria assim, a amplitude vezes o cosseno da pulsação vezes t mais a fase. Nós já temos aqui a amplitude, que é 2, mais ou menos 2, vezes o cosseno, está faltando encontrar quem? A pulsação. Professor, a pulsação, onde nós vamos encontrar? Na fórmula do 2π sobre t, tá? Onde vai ficar 2π sobre qual é o período? Essa onda começa nessa crista aqui e termina nessa crista aqui. Sabemos que de crista a crista nós temos um comprimento de onda, mas como aqui é o período, então o período vai ser desse ponto até esse ponto, ou seja, vai de 0 a 2 segundos. Então o período é de 2 segundos. Então logo a pulsação vai ser de quê? 2 por 2 dá 1 sobre o quê? 1π, 1π radianos por segundo. Então tá aí. Então já sabemos que aqui vai ser π vezes t. Falta, professor, a fase. Falta a fase. É aí onde o aluno geralmente costuma sofrer. Como ele está começando da extremidade, tá? Da extremidade positiva, você tem que lembrar o seguinte. Primeiro, entender isso aqui como um círculo. É verdade, entender isso aqui como um círculo. Quando você entende isso aqui como um círculo, você vai ter isso aqui também como um plano cartesiano. Não é isso? Você vai ter isso aqui como um plano cartesiano. E aí você tem assim, você entende comigo que aqui no centro
aqui no centro, você teria o objeto no ponto de equilíbrio, correto? Aqui seria o ponto de equilíbrio. E aí ele pode ser puxado tanto para a direita, quanto também para a esquerda. Mas pelo gráfico ele está na amplitude máxima quanto? 2. Lembrando que nesse caso, assim, um raio aqui, a amplitude máxima é 2. Ele está na amplitude máxima aqui positiva. Aqui seria a amplitude máxima negativa, seria de menos 2. Perceba que se ele está saindo da amplitude máxima positiva, que ângulo é esse na circunferência? É o ângulo de 0. Então a fase dele aqui é 0. Logo, concluindo a questão, fica 2 vezes o cosseno de quem? De π vezes t. O zero não precisa aparecer. E aqui nós temos a nossa resposta. Resposta gabarito. Letra A. Professor, se ele estivesse no meio, já vindo para cá, aí ele estaria na posição π sobre 2. Se ele estivesse nesse ponto aqui, aí seria π. Se ele estivesse voltando, professor, e já estivesse no meio, seria 3π sobre 2 a sua fase. E se ele já estivesse chegando aqui, chegando novamente do ponto onde ele saiu, né, da amplitude positiva, seria 0 ou simplesmente 2π, tá bom? Então, confirmado aí que a resposta é a letra A, tá? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!